Então, mais um episódio do podcast Elas por Elas, mulheres que inspiram outras mulheres. E hoje a nossa mulher inspiradora é a doutora Rossane Amaral, advogada, se especializando em psicanálise e terapia. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Poder estar aqui para mim é uma honra, né? Ainda mais contigo, que eu tenho uma admiração muito grande, já de longa data. Duas. E eu gostaria de cumprimentar a todos que estão assistindo também, né? E vamos lá, né? Elas por Elas. Elas por Elas, exatamente. Não é o de frente a frente, mas é o Elas por Elas. Isso. Então, na tua profissão de hoje, tu és advogada. Sim. O que te inspirou, já que nós estamos falando de mulheres inspiradoras e muitas advogadas estão vendo o nosso programa, o que te inspirou a fazer a faculdade de Direito? Lutar por justiça. Lutar por justiça. O meu sonho sempre foi tentar ajudar as pessoas a obter o direito que elas tinham, a ser a voz que elas não conseguiam ser. Né? Então, lutar pela justiça das pessoas, pela igualdade. Isso foi o que me inspirou no direito, me apaixonou. Né? E isso me move até hoje dentro da minha profissão. É uma coisa que eu gosto de ver o sorriso de uma pessoa quando eu dou uma notícia boa em um processo. Eu sinto também as dores daquela pessoa quando ela não consegue alcançar. Sim. Porque não dependemos só de nós também, né? É todo um aparato, né? Então, nós temos o judiciário, temos outros profissionais também. E depende muito da matéria, do que temos como prova. Então, a gente nunca sabe qual vai ser a sentença, né? A gente tem uma probabilidade, uma análise, mas depende de uma decisão. Não depende unicamente só de você, né, como advogada, representando aquele teu cliente, porque o cliente, quando ele vem te procurar, porque ele está com um problema, ele quer tentar resolver da melhor maneira. Você acaba sendo para aquele teu cliente, né, que muitas vezes se torna amigo, né? Isso. Acaba sendo uma salvação. Não, eu acredito que a voz, ele nos procura como profissional para que ele seja ouvido, para que ele tenha uma voz viva e ativa, né? Para que busque aquilo que ele almeja, né? E a maior dificuldade da nossa profissão é, muitas vezes, a pessoa realmente tem como buscar o direito que ela almeja e outras vezes ela não tem esse direito. E explicar para a pessoa que juridicamente aquilo não é viável, também é muito difícil. Né? Mas a salvação, eu acho que é algo bem mais além. Né? Acho que é mais a busca de ser ouvido. E muitas vezes eu digo até como, não só como uma apresentadora hoje, mas como uma pessoa civil, né? Eu vejo quão difícil hoje é o direito. Eu acredito que ele deveria ser mais... Como as coisas estão evoluindo de uma rapidez tão grande, né, doutora Rossane, né? Posso chamar de Rossane, né? A gente tem uma amizade de anos, gente. Depois nós vamos contar um pouquinho para vocês sobre a nossa história. Exato. Nós temos uma longa história, né? Então, eu vejo hoje que existe muita falha no judiciário, né? Em relação o fato de que, muitas vezes, eu acho que há uma displicência. Até me perdoem os juristas de eu estar falando isso, né? Mas eu já passei por tantas situações, e tu acompanhaste um pouco do nosso inventário em relação ao falecimento do João, né? Tu participou praticamente junto ali com a gente. E nós ainda estamos nessa função, então eu fico pensando assim, como é lento o nosso judiciário, doutora? Não, pode me chamar de você, então. Como é lento, né? Por quê? Aqui em Sombrio, nós temos uma vara que precisamos aumentar, né? A demanda é muito grande já para a quantidade de varas que nós temos, né? Então, eu acredito que a demora hoje seja em virtude disso. Né? Nós temos poucos serventuários, uma gama de processos grande
E hoje cobrar do nosso judiciário aqui uma celeridade é tentar fazer com que uma tartaruga corra, né? Porque não tem como, né? É inviável diante A quantidade? da quantidade, do número de processos. Sim. Né? E nós temos, não é só a comarca de Sombrio, né? Nós abrangemos Balneário Gaivota e outras comarcas vizinhas. Então, eu acredito que precise urgente de uma nova vara ou de mais juízes atuando. Então, por isso, muitas vezes, a morosidade, porque ainda, né, existe por trás de todo esse processo o humano, né? O humano, né? Eu trabalhei com um juiz que é o Dr. Pedro Aljor, né? E isso eu sinto muita falta. Sim. Que cada processo, às vezes era pilhas, era processo físico na época ainda. Eu trabalhei no gabinete dele e trabalhei quando ele estava aqui em Sombrio. E ele não deixava a gente colocar nenhum processo no chão. Por quê? Porque ele dizia que cada processo era uma vida. Que lindo. Representava uma vida. Representava algo que alguém estava almejando. E não deixa de a ser. História de alguém. Verdade. Né? E então ele, claro que ele era um jurista, ele tratava tudo conforme a legislação, mas ele olhava também o ser humano, né, naquele processo. Então isso foi muito gratificante, né, de aprendizado para mim, né. Também trabalhei com o Colodel, que foi uma pessoa que me ensinou assim muito, né. Eu sou muito grata a ele. Hoje ele é um exemplo para mim de profissional também. Sim. Mas aprendi muito no tempo que trabalhei no fórum. Esse processo todo, porque nós falamos que além de advogada, tu estás fazendo um aperfeiçoamento, uma especialização, perdão da palavra, uma especialização em psicanálise e terapia. Uhum. Você acha que um complementa o outro? O que te levou a chegar fazer essas duas especializações, né? Eu trabalho muito na área da família, né? Sim. Então, eu via que muitos dos problemas a gente não conseguia resolver ali no escritório e a gente tinha que ter uma abordagem melhor com os clientes, né? E que o problema muitas vezes não era jurídico. As discussões eram muito mais emocionais e crianças sofriam, famílias sofriam em virtude de problemas emocionais, né? Não jurídicos. Porque o jurídico a gente consegue resolver, né? A gente separa, a gente transfere isso para uma parte... É um negócio, né? Que tem que ser desfeito, é um contrato que tem que ser desfeito. E nesse contrato tem bens, né? E também... tem outras coisas que não são só bens, que são teus maiores, né, tesouros, teus maiores bens, que são filhos. E muitas vezes isso... lidar com esses dois lados, né? Era muito complicado. Sim. Então, eu precisava ter essa abordagem, esse feedback, poder ajudar a outra parte, né, a passar por esse momento. E não só... ali, claro, eu estou ali como advogada, mas eu também sou humana, né? Eu sinto... eu vejo a dor do próximo. E o dia que isso passar batido por mim, eu não sou mais quem eu sou. Sim. Né? Então, eu não conseguia ver isso passando sem que eu pudesse fazer a diferença dentro da minha profissão, né? Uma abordagem mais... analisando também o problema psicológico que a pessoa estava passando por esse momento. E eu comecei a ver que não só nesse sentido, outras situações também vinham com problemas que poderiam ter sido resolvidos antes de chegar ao judiciário. Então, quando a gente tenta resolver um conflito num acordo, num bom acordo, e um bom acordo é onde ambas as partes cedem, isso faz com que exista o direito de uma forma muito mais rápida, muito mais célere, e também que a pessoa entenda o porquê desse acordo, né? E sem tanto desgaste, né? Então, a gente vem tentando fazer essas composições e, claro, que se tivermos que ir para o jurídico litigioso, vamos, mas se tivermos que fazer um acordo, isso é o melhor caminho. Então... Sempre é, né, doutora? Sempre é, né? Durante esse tempo, assim, nas tuas defesas, há quanto tempo tu estás advogando, Rossane? Desde 2010, advogando no meu escritório, né?
Sim. Mas eu faço parte do direito em si, né? Atuo nessa área do direito desde 2018. 2018. Isso. Foi quando tu começaste a... Isso. Mas tu fazia estágios bem anteriormente? Sim, tu começou muito cedo, né? Fazendo a faculdade já tu estagiava, né? No terceiro semestre da faculdade eu já comecei o estágio no Fórum de Sombrio. Depois disso eu estagiei no escritório. Depois disso o João abriu um escritório também de advocacia. E a gente trabalhou junto. Trabalhamos juntas, né? Fomos pioneiras na cobrança, né? Isso, fizemos assessoria de cobrança e tudo. Foi e quando muito estava encaminhando, enganjando, né? O João resolveu ir para a política. Verdade, queria concorrer e nós éramos contra, né? Eu lembro dessa passagem de nós duas, né? Em relação a, vamos montar um escritório? Vamos. O João era advogado, né? Fomos atrás da OAB dele, lembra? E aí nós montamos o nosso escritório e foi muito gratificante, né? Foi aquele momento que... E tu sempre me incentivava, né? E eu estava fazendo direito também. E foi muito, assim, enriquecedor para mim aquele momento ter trabalhado contigo e ter conhecido a Rossane, que já era guerreira, que já nada era difícil para ti, tinha que liberar alguém. Uma vez acho que a gente foi até por causa de uma situação de alimentos e tu dizia, não, eu vou fazer, e muitas vezes tu ia lá em casa e a gente montava os processos. E eu dizia, Rossane, eu não vou conseguir, se tu escreve tudo, depois a gente monta. E nós, sempre do início, assim, né? Então, eu quero te dizer... E nós tínhamos uma pessoa que era um cri-cri perto de nós ainda. O João era extremamente exigente, né? Exigente. E ele era detalhista. Né? Mas ele me falava muitas vezes, eu acho que tu sabes disso, já que falei para ti. Ele dizia, essa vai ser grande. Porque ele sabia, né? Ele tirava isso da gente, né? Ele queria que a gente soubesse sempre o melhor, né? E fizesse o melhor. Mas voltando ao fato que tu fala muito da terapia e da psicanálise, o quão importante elas são dentro do teu processo de como advogada, eu acho que é aquela coisa falando assim humanamente, né? Acolhendo, porque ali tu tá lidando com pessoas, com o ser humano, né? Teve algum momento durante esse processo, ou hoje, até hoje como advogada, assim, que foi um momento que te marcou muito dentro do direito? Porque a ser advogada civil, né? Sim, da parte civil, né? Me desculpe, às vezes os termos, que eu não lembro mais muita coisa, mas já é difícil porque tu lida muito com família. Direito de família tu lida com criança, com as partes, como tu dissestes, né? Teve algum momento ali que te abalou bastante, assim? Algum caso, não precisa especificar nomes, mas teve algum caso que te abalou? Apesar que eu conheço a tua competência, eu sei que tu sempre dá um jeito de resolver, mas eu acho que às vezes tem coisas, mesmo na minha área, na tua área, que às vezes a gente não consegue se dar por vencido porque não tem o que fazer. Aconteceu alguma situação que te abalou um pouco, assim, te deixou meio desacreditada? Eu vou começar primeiro te dizendo como eu resolvi me tornar advogada. O meu pensamento era ir para concurso público. Sim. E até que um dia eu disse assim para Deus, olha, se for para ser da tua vontade que eu seja advogada, que eu faça essa prova, tire a OAB e tudo bem. Se não for, que eu não passe, que eu já estava fazendo concurso público para a Petrobras até na época, já tinha passado numa das etapas, ia para a segunda. E eu estava no Rio de Janeiro. Sim. Passei. Voltei para Sombrio. E o amigo me chamou para trabalhar com ele. Nós tínhamos mais ou menos uns 17 mil processos. Chamou para trabalhar na prefeitura. Ele já era prefeito, sim. Me chamou para trabalhar com ele na prefeitura e nós tínhamos mais ou menos uns 17 mil processos de executivo fiscal. Na época, a prefeitura conseguia arrecadar de executivo fiscal 200 e poucos mil reais, mais ou menos. E nós aumentamos a arrecadação para 1 milhão e pouco, suprindo aquele valor todo e eu nunca me esqueço que, na época, a gente conseguiu fazer um anfiteatro para a escola, conseguiu coisas que no município não tinha. Recursos, com esse faturamento. Nós conseguimos ultrassom, aumentar o número de médicos, várias coisas que foi colocado
para a municipalidade, para as pessoas nos munícipes, né? E eu vi claramente aonde Deus queria que eu agisse. O teu propósito. Né? Então, transformar aquilo que nós temos, que é a nossa arma, que é o direito, né, como profissional do direito, em algo para ajudar as pessoas, é muito gratificante. É muito gratificante. No entanto, quando nós olhamos situações como está acontecendo hoje, que nós estamos muito desacreditados como profissionais em virtude de tudo que a mídia tem passado, eu fico muito triste quando eu vejo o direito, a sua essência se perdendo, né? Casos que tenham me chocado, o que mais me choca é quando, por exemplo, tu vê vítimas de abuso sexual, crianças, mulheres, e elas ainda são tão vitimizadas que procuram um profissional para ir até um local para conseguir fazer uma denúncia. E muitas demoram muitos anos, muito tempo, às vezes, para ter essa coragem, né? Então, como muitas mulheres, às vezes, se identificam comigo, porque eu já vinha sendo procurada na rádio, a gente já havia falado sobre esse tema, já levamos esses casos de abuso. Sim. Algumas mulheres me procuram e se identificam, né, e pedem ajuda. E aí, às vezes, a gente vê que falta profissionais para acolhimento, né, para acolhimento específico, sabe? E eu sei que ainda falta muito. Está sendo feito, mas ainda nós temos a Sala Lilás agora aqui na delegacia. Isso é ótimo, foi um trabalho da doutora Juliana, ajudou também, todo mundo se enganjou para trazer isso para cá, a doutora Lívia, né? Sim. Então, isso foi uma vitória para nós, mas ainda falta tanto. Nós precisamos dar voz para essas mulheres, nós precisamos protegê-las. É verdade, né? Verdade. Então, muitas vezes não tem para onde ir depois que saem e fazem a denúncia. E tu sabes que tu tocou numa situação que é muito preocupante, né? Quando eu concorri a deputada federal pelo Estado do Rio Grande do Sul, nós víamos muito a necessidade disso. E esse sonho do podcast, dividindo contigo, porque a gente é amiga há muitos anos e hoje estar aqui, esse espaço para as mulheres, eu me sinto um pouco também responsável por ajudar e melhorar, né, as mulheres, porque eu acho que ainda falta muita proteção para elas, né? Eu acho que em pleno século XXI, no ano de 2025, a gente ainda tem muitas burocracias. As próprias mulheres que concorrem na própria eleição, nas eleições, eu acho que até uma advogada como presidente da ordem, uma juíza dentro de um espaço do meio jurídico, às vezes são 5 juízes para uma mulher juíza. A gente ainda vê, tu não concordas que ainda tem esses espaços, ainda tem que ser muito, ainda falta mulheres dentro desses lugares? Ou eu estou errada? Ainda falta muito, né? Mas claro que a gente já ocupou também muita vou coisa. Te trazer, assim, agora, eu tive um bebê, né? Vai fazer 3 anos, né? Ele tem o Samuel tem 2 anos e 9 meses. E uma das coisas que eu enfrentei, né, que eu tive que enfrentar como mulher e mãe, foi... Eu tinha 30 dias só, não é nem a quarentena. 30 dias com o bebê nascido, eu tive que fazer uma cesárea de emergência. Sim. E o Samuel, acho que não tinha 40 dias, eu estava dentro de uma sala de audiência com ele no colo, dando mamar. E nós... olha, a nossa Constituição prevê algo, né, referente a isso. E nós, advogadas, mulheres, olha só, ainda estamos caminhando para ter os nossos direitos reconhecidos. E para a gente poder, no mínimo, ter um tempo maior, né, para que a gente possa maternar. Sério, doutora? Sério isso? O Samuel participou de várias audiências mamando. Já está se especializando em alguma coisa. Eu chegava no fórum, daí já olhava para ele e já dizia assim, ó, estagiária. Não duvide que daqui a um tempo Samuel vai estar nas audiências, fazendo audiência. De camisa, todo bonitinho.
Que amor. Como é que pode? Quer dizer que, então, o direito existe, mas não para todas as mulheres. Ou seja, as advogadas... E que engraçado, né? Para nós que lutamos por isso. Pois é meio, assim... Não tem uma coerência, né? Nós temos que mudar muita coisa ainda. Muita coisa, né? Por isso olha só, daí, é claro que vai faltar mulheres como deputadas, como vereadoras, como prefeitas. Graças a Deus nós temos, né, tivemos uma primeira mulher aqui em Sombrio. Sim, já no tivemos segundo juíza mandato, aqui né? também. Né? Nossa presidente da OAB, a doutora Mônica. É verdade, a doutora Mônica é presidente. Uma mulher, né, que uma bênção, isso foi muito bom. E participei também com ela. Então, uma mulher aguerrida. Inovador, né? É inovador. Então, isso são coisas que já demonstram crescimento, né? A mulher uma mudança, ali, né? espaço, tá ali. Né? Estarmos aqui debatendo programa, elas por elas. Né? Já. Mostrando que a mulher veio realmente para ocupar o espaço dela e dar vez e voz às mulheres. Né? É isso aí. E quanto mais tivermos espaço como esse, né? Elas por elas, que demonstre, né, o que as mulheres passam, as dificuldades. E em todas as áreas. E todos nós somos humanas, né? Não pensa assim, agora hoje a Rosane é advogada. Gente, eu caminhava 1,5 km para pegar um ônibus para trabalhar em Sombrio. Eu ia de tênis, meu sapato de salto estava dentro da minha bolsa. Fazer as audiências de salto. Para que eu pudesse trabalhar, ter um estágio aqui em Sombrio. A minha vida também não foi fácil. Né? Cada passo eu tive que lutar. Cada passo meu eu tive que lutar para que eu conseguisse ter esse espaço. Né? Hoje, graças a Deus, na minha profissão, né, sou reconhecida. Bem consolidada. Exato, mas no início foi muito difícil, muito difícil. Então, isso que eu acho importante dentro do projeto do programa é mostrar. Hoje é fácil ver a Rosane como ela está, mas ninguém sabe o que a Rosane passou para chegar até aqui. O que trilhou. Então, eu digo sempre que eu sou uma ferrenha defensora das mulheres, né? E eu não sou uma exímia apresentadora, mas eu sou uma mulher que luta muito e que quer um espaço para essas mulheres lindas, que hoje, é como nós estávamos falando, tem mulheres que estão em casa hoje nos ouvindo e elas vão dizer, nossa, essas mulheres já passaram por isso, então quer dizer para elas que tudo vai passar. E dar esse espaço para vocês, mulheres, que enfrentaram e chegaram onde chegaram, não foi à toa, né? Foi com muita luta, muito suor, muito sangue, muito trabalho, né? E nós, mulheres, eu não sei, por que para nós é sempre muito mais difícil? Por quê? Eu acho que nós somos multitarefas, né? Nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Nós somos muito guerreiras, né? Imagine um homem tendo a dor do parto, imagine um homem tendo que fazer comida, cuidar do filho, arrumar o filho para ir para a escola, ir trabalhar, ir para reunião, ir para audiência. Não consegue. Sabe? Então, assim, eu vejo que nós somos o sexo forte. Deus já nos preparou, né? Nós só não nos posicionamos. Verdade. E não exercemos o nosso lugar, né? Então, a gente tem que começar a olhar que a gente é capaz e que lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Né? É a frase. Lugar de mulher é onde ela quiser. Isso aí. Me diz uma coisa. Tu falou sobre o teu filho, né? Sobre o teu milagre. Tu disse que ele foi... Nós estávamos conversando e você disse que o Samuel foi o teu milagre. Conta um pouquinho pra gente essa história. O Samuel, eu tinha já... foi minha 5ª tentativa para engravidar. Sim. Eu tinha tido vários abortos de repetição e um deles, o último, até tinha sido gêmeos. Com 4 meses, perdi um, depois perdi outro. E eu tinha dito para Deus que eu não ia mais me mover se não fosse da vontade dele, né? E nisso eu descansei nele, descansei no Senhor, perdi meu pai, que era uma pessoa, meu melhor amigo, né, uma pessoa muito importante na minha vida. Graças a Deus ficou a minha mãe ali para nos encorajar, nos dar força para continuar.
da minha guerreira. E se não fosse ela, assim, tá ali com a gente dando força também, eu acho que eu nem sei como é que eu passaria esse momento, porque foi muitas perdas, tudo junto ali, né? Então, psicologicamente, isso me abalou, né? Bastante. Uhum. E só que eu me entreguei para Deus, né? Eu disse, ó, Senhor, é contigo. E aí eu li uma passagem da Bíblia de Jó, né? Uhum. Ele perdeu tudo. Tudo. E mesmo assim, nada era dele. Ele entendeu que nada era dele, tudo era do Senhor. Então, ele continuava dando graças. Então, eu entendi que a minha dor também não era minha, que era de Deus, né? Que Ele estaria ali comigo e que Ele sabia todas as coisas. E pedi para que Ele me direcionasse e dei graças. Passou-se um tempo, eu tive Estava tomando banho do nada, até já contei isso em outros lugares. E me veio uma voz e eu tive uma imagem, uma visão, assim, que eu estava grávida e que Deus me mostrava, ó, tu vai ter um filho. Uhum. E a única coisa que eu te peço, não duvides. Creia. Não importa o que aconteça, não importa o que eu te digo e não importa a circunstância, acredite em mim. Passou aquilo. Foi uma coisa assim... Saí do banho, escrevi no papel, porque eu disse, não pode ser, eu tô ficando louca. Não. E fui no encontro de mulheres com a Viviane Martinello, em Criciúma. Sim. A Kátia estava junto comigo, eu contei para ela que naquele dia, por 2 vezes, eu ouvi uma voz claramente dizendo para mim assim, hoje eu vou te tirar para dançar. Hoje eu vou tirar para dançar. Eu disse, Kátia, no carro, eu falei para ela, Kátia, eu tô ficando louca, não tô ouvindo vozes, tô vendo coisas, não tá acontecendo alguma coisa. E a Kátia disse, que nada, isso aí agora que a gente vai lá pro Congresso das Mulheres lá, e não sei o que, a conferência, e vai ter música lá, e tal, beleza, vamos lá. Tá, chegamos lá, a palavra era Ana. Nossa. Era Ana. Que rico. Era a Ana, e ela pediu para que levantasse as mãos das mulheres que ali estavam que não conseguissem engravidar. E que as pessoas que estivessem próximas orassem por aquelas pessoas que estavam com a mão levantada, e eu levantei a mão. E quando eu vi, tinha mais de 10 pessoas orando sobre mim, né? E dizendo, olha, eu não vou te profetizar um filho, porque isso Deus já te prometeu, Ele já falou contigo. Bem assim, várias pessoas repetiam as mesmas coisas no meu vida, Deus já te prometeu um filho. Eu vim te profetizar que tu vai ter filhos, mas filhos espirituais, né? E que o filho de Deus já te prometeu. E daqui a pouco vem uma mulher, que ela veio de Belém do Pará para aquela conferência, olha para mim e diz assim, Deus mandou eu te tirar para dançar. Nossa. E eu parei, gelei, fiquei estagnada. E ela de novo, Deus mandou eu te tirar para dançar. E a Kátia olhou para mim e eu não conseguia, não esboçava a reação. Ela olhou para mim e disse assim, Deus mandou... 4 vezes ela falou, Deus mandou eu te tirar para dançar. Daí na 4ª a Kátia olhou para mim e disse assim, pega e vai, te lembro que tu me falou no carro, vai! Ela valseou comigo, pregando sobre a minha vida, em todo o espaço ali da conferência, né? E naquele dia eu resolvi tentar novamente. Eu disse, não, agora é de Deus. Agora é o sinal que eu tanto pedi. E daí foi aonde eu engravidei de Samuel, umas 3 semanas depois do positivo, que eu já sabia que ia dar positivo, porque Deus havia me prometido, e Deus não mente. Tu começou a crer, né? Tu Deus realmente creu. Não, Ele não mente. Não é homem para que minta. Ali eu já tinha... Eu achava... Como é que eu vou te dizer? Eu achava que a fé... Isso não seria... Crer não é problema. Ter fé não é problema. Daí veio, na 3ª semana, começou sangramento pior do que eu já tinha tido. Testar a fé. Eu fiquei de cama 3 meses. Né? Os médicos já tinham desacreditado. Eu fui para o hospital da Unimed porque eu tinha perdido muito sangue. E o médico, uma mulher que estava do meu lado, olhou para mim e disse assim... eu tive só um sangramento rosinha e eu perdi. Eu estava de fralda geriátrica numa cadeira de rodas, colocando sangue, que era uma louca. E o médico olhou para mim quando viu a situação, disse para a enfermeira, prepara o centro cirúrgico. Eu olhei para ele, não, hoje o senhor pode fazer ultrassom aí, porque o senhor vai ver um milagre.
Só que antes de entrar ali, a minha fé estava balançando. E daí que eu Normal. digo, é fácil a gente achar que a gente crê. É fácil a gente achar que tem fé. Só que a fé ela tem que ser descansada e inabalável. Naquele momento eu olhei para Deus e disse, Senhor, quando a mulher me falou aquilo do meu lado, eu disse, Senhor, me dê forças. Porque eu acho que agora eu vou esmorecer. Abri um livro, estava lá, eu tinha levado livro, eu tinha levado roupa, porque eu sabia que eu ia ficar internada. Abri um livro e na passagem do livro dizia assim, eu já te falei uma vez e vou te falar novamente. Você terá filhos e os seus filhos terão filhos. Você não conhece o poder exponencial que está acontecendo neste momento, a graça de Deus em ação. Quando eu abri aquele livro, veio a palavra se confirmando contigo mesmo na tua dúvida. Naquele momento eu disse, tá, senhor, não precisa dizer mais nada, tá ok. Fui pra sala, falei pro médico, quando ele colocou o ultrassom, deu direto no coração do Samuel. Que bênção. Fiquei internada, daí fizeram soro, fizeram ferro, fizeram vitaminas, tudo. E voltei pra casa, mas desacreditada, os médicos desacreditaram. Só que eu tinha em mim que estava tudo bem e que ia dar tudo certo. Porque Deus não mente. A única coisa que ele tinha pedido para mim é passa pelo deserto. Que eu vou passa pelo deserto. Vou te provar que eu tô contigo. Mas eu vou estar contigo. Que lindo. Eu não vou te abandonar. Verdade. Mas tenha fé, acredite em mim, tenha calma, tenha tranquilidade. Fique bem, né? Sim. E aí foi onde eu disse que foi meu deserto. Foi testada a minha fé. Né? E como isso nos fortalece, né? A fé e nos muda. Nos muda, nos move. Nos muda. Nos move. Nos muda. Verdade. Nossa, que crescimento. Que... E tá aí o Samuel, o nome dele é Samuel por causa da história de Ana. O teu milagre. Ele é fruto de muita oração, ele é fruto de uma mãe que orou muito por ele. Que bênção, que lindo. E o nome dele foi uma confirmação, porque o nome dele era para ser Luiz Antônio. O nome do meu pai e o nome do meu sogro. Sim. Só que eu ouvia tudo quanto é lugar a palavra de Ana. Tudo quanto é lugar era a palavra de Ana e Samuel. Ana e Samuel. Um dia eu cheguei, uma amiga minha disse, vai ter uma live da Viviane. E eu tava de cama. Tu assiste. A doutora Karine, advogada também. Ah, sim. Tu assiste essa live aí porque vai ser legal. Eu, tá. Acho que eu tinha passado uns 40 segundos da live e eu tinha pedido de manhã para Deus. Eu disse, Senhor, me diga qual vai ser o nome dessa criança. Se vai ser Luiz Antônio ou se vai ser Samuel. Uns 42, se eu não me engano, eu tenho anotadinho, porque eu tenho esses passos do meu milagre, eu tenho tudo anotado. Eu olho para a tela, estava olhando ali pelo computador, essa live, e a Viviane olha e diz assim, o Samuel que está em teu ventre. O contexto era outro, né? Que era o milagre, a geração de milagres, né? Na vida das pessoas, que era a gente gerar milagres nos nossos ventres, né? Sim. Daí quando ela falou aquilo, eu disse, tá bom, Senhor, não precisa mais nada, não. Vai ser o Samuel. E é teu parceirinho. E o nome dele, Quantos anos ele tem, Rô? Ele tem 2 anos e 9 meses. E fala um pouco pra gente, assim, ser mãe é gostoso, é importante? Tem conseguido conciliar essas duas coisas? É maravilhoso, é maravilhoso. Eu faço um esforço grande para conciliar tudo isso, sabe? Sim. E mulher, né? Normal. De manhã eu trabalho home office para ficar mais tempo com ele. E à tarde, daí eu vou pro escritório, ele vai pra escolinha, agora tá indo pra escolinha. Que amor. Mas eu digo assim que a minha vontade maior é chegar em casa e ver ele, mas daí eu fico com ele, só que de madrugada tá o sangue trabalhando, mas vamos embora, é isso aí. A gente acaba conciliando tudo. Sim. E focando também, dando prioridades a algumas coisas. Né? A maternidade muda muito a gente, ela muda os nossos amigos, porque... Muda, verdade. Vai ficar quem tem que ficar do teu lado, né? Ali tu vai ver quem são as pessoas que vão estar no teu dia a dia, sendo o teu apoio, né? E outras pessoas não vão ficar e tudo bem. É uma fase nova, né? E a gente tem que se reconhecer e tem que tentar se adaptar. E é isso aí. E tá sendo maravilhoso. É o que tu diria da mulher de hoje, então, que tu te transformou. Que seria a pergunta, e no fim tu nos respondeu com tanta preciosidade, com tanta riqueza, né? Ser mãe nos transforma, né?
E vou te dizer que o Samuel está com 3? Fez 2 anos e 9. 2 anos e 9, então quase 3, né? E vou te dizer que os meus estão com 25, 27, continua a mesma coisa. E depois vem os netos, tá? Daí você, nossa, é gigante isso, né? Transformador. Então eu digo mulher Deus é maravilhoso, ele foi muito sábio quando ele decidiu assim, não quero só Adão, vai ter Eva também, a mulher, né? Gerou a mulher e nós somos, eu me sinto assim privilegiada de ser mulher, assim, é uma responsabilidade grande demais. Tu estavas falando sobre a mulher tem isso, né? Ela faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Então Deus nos capacita e Ele nos dá aquilo que realmente a gente consegue fazer, porque o homem ele fica vendo o jornal e fica ali vendo o jornal, né? Certo? Tu vai notar pelo Samuel, porque ele vai focar numa coisa e, apesar de ser teu filho, vai ser um pouco difícil, né? Porque tu é né? Multitarefas. E é assim, né? O homem, a mulher tá limpando a casa, tá cuidando do filho, tá trabalhando, tá advogando. Por isso que eu acho muito bonito isso hoje, as pessoas conhecerem esse lado da mulher, da empreendedora. Muitas vezes as pessoas não entendem e confundem. A gente sofre ainda um bom preconceito claro nessa área. Sim, porque vamos supor certeza. Assim, meu filho sai pelo menos em 50% dos meus áudios que ocorrem durante o dia, a voz dele vai sair. Mas o que tem? Porque ele está ali por perto. Claro. Daí tem pessoas que já acham, não está mais trabalhando como antes. Não, eu trabalho agora triplicado. Parece que a gente tem que provar o tempo todo a nossa capacidade. Porque eu tenho que dar atenção para ele, que eu claro. não tinha antes um filho, então não tinha que dar atenção. Ele tem que só a exclusividade entrar na tua rotina, do meu trabalho. Claro. Então agora eu tenho que trabalhar mais para vencer o tempo que eu fico com ele, né? O tempo que eu gosto de ter tempo de qualidade com ele, então eu tenho que trabalhar o dobro, o triplo às vezes do que eu trabalhava antes para dar conta de tudo. E seguir adiante. Sorte que eu tenho uma equipe também maravilhosa, que é a Aline, que trabalha comigo, que é formada em Direito também, que é uma menina excepcional, Guilherme. E tenho parcerias, colegas também que trabalham comigo. Então, todo mundo se ajuda, né? Mas eu vou te dizer que hoje eu trabalho muito mais... do que antes. Eu digo no escritório, eu trabalho muito mais do que antes. Sim. Sabe, de ter que fazer muito mais coisas, render para poder estar com ele. Eu tô vendo aqui, eu vou mandar uns beijos aqui, porque a gente tá vendo o pessoal aqui ao vivo com a gente. Dayana Broniczak, beijo, maravilhosa, essa mulher. Eu vou ter uma entrevista com ela na residência. É a primeira vez que o Elas por Elas vai à casa de alguém. Ai, que então, bom. A Dani, ela abriu a casa dela pra gente. Isso vai ser no dia 6, lá em Blumenau. Então, espero que vocês acompanhem. Já tô aí dando um spoilerzinho para vocês. Então, Julie Roxo, terapeuta. Seja bem-vinda. Leide Serrão, um beijo para você, maravilhosa. Muito obrigado pela participação aqui. A Matilde, minha amiga, linda, obrigada. A Leide fala aqui, doutora, você é uma mulher incrível, abençoada, que irradia o amor de Cristo. Que linda. Leide, obrigada. Que testemunho lindo. A Ludmila Bonamigo também te manda um beijo, que você é maravilhosa, né? A minha nora. Tem bastante gente, mas meus filhos também estão aqui. A gente vai depois respondendo, né? Nós vamos pedir um intervalinho para a gente trocar o nosso chazinho e a gente volta já já. Então, voltando, agradecendo a todos que estão participando, né, do nosso podcast Elas por Elas, com a nossa maravilhosa, inspiradora Rosane Amaral. E eu quero agora aqui deixar os meus agradecimentos aos nossos parceiros, né? Porque o Elas por Elas sobrevive de parceria, né? Então, está aberto também para quem quiser fazer essa parceria. Só entrar em contato com
o Elas por Elas. Quero agradecer aqui a BR Bonamigo, Tratamento de Madeiras, que está presente há mais de 40 anos no mercado e que trata madeira de qualidade, né? E também quero agradecer a CBI Imóveis, a nossa querida CEO Charline Brat, que foi uma das primeiras entrevistadas. Muito obrigado pelo apoio. Quero aqui a Rabi, que é de uma proprietária, a empresária de Porto Alegre, e hoje investe aqui, né, junto com a gente também, e acredita no Elas por Elas. E nada mais, nada menos que agora a nossa nova, maravilhosa Fernanda, da Realeza Joias. Fê, olha só, Fê, estou usando, gente, as joias são maravilhosas. Fê é uma linda. Ela me trouxe esse presente lindo e hoje a Fê é a nossa parceira do Elas por Elas, a casa é de todos vocês. Então, voltando à nossa queridíssima Rô, porque para quem não conhece muito a nossa história, a gente se conhece há muito tempo, né, Rô? Não, para começar, na minha formatura, eu entrei com a voz dela cantando, né? E eu incomodei tanto ela para gravar essa música. E eu tímida, e gravei no estúdio com a Lê, o Jair. Que coisa, né? O mundo é muito pequeno, né? Gravou e eu entrei toda plena, tá? Com aquela música. Close my eyes. E foi, né? Foi. Não, tinha que ser. E eu com vergonha. E nós somos uma folha ao vento, né? Deus nos conduz para onde a gente estiver e hoje nós estamos aqui. É verdade. É isso aí. Verdade. Então, tu faz parte da minha história. Foi um momento muito importante da minha vida que eu jamais vou esquecer, né? E que tu teve presente. Tu também. E eu fico muito feliz de ter entrado, porque eu amo a tua voz, né? Isso eu não... Ai, Deus. Né? Então... Agora, não sou eu a entrevistada. Não, mas ela tem uma voz linda. Quem não viu ela cantando tem que ver, tem que pedir para ela dar uma palhinha aqui, tá? Porque... Tu sabes que um dia eu fui convidada para... Assim, eu fui entrevistada pelo Valdinei, do podcast Francamente. Aliás, pessoal... Francamente, é maravilhoso. As mulheres assistem o Elas por Elas e os homens assistam o Francamente, nós mulheres também. E o Valdinei, assim, é incrível, né? Ele conseguiu fazer eu cantar aqui, dando entrevista, né? Então, foi porque o Alexandre comentou lá quando eu ganhei aquele festival, que eu tirei o segundo lugar aqui do Canto Sombrio, e foi, assim, marcante para mim. Então, a gente tem bastante histórias. Eu estava lá. Verdade. Eu estava lá. Verdade. Não, mas... Não, a tua voz é... não obrigada. Tem. Não, como é bom entrevistar amigos, né? E depois disso a gente teve várias outras situações, né? Eu participei de um momento muito difícil da tua vida também, que foi. A gente, quando eu fui pra contigo, com as crianças pequenas e tudo, né? Teve que largar tudo aqui para ir para... O João em plena campanha. Para ir cuidar da tua mãe. Por causa do câncer, né? Tu estavas comigo, né? E ela estava muito debilitada, muito mesmo, e... Eu lembro que tu disse assim, João, tá em campanha, não importa, Silvia tem que ir agora. E eu me lembro que tu foi dirigindo, tu nos levou e... Eu acho que a Margarete foi junto com a gente também. Eu não me lembro se nessa época a Marga foi. Não, acho que não. Acho que foi só nós duas, né? Isso, depois a Margarete também foi. Crianças, conhecia a tua família, conhecia a tua vozinha. A minha avó tive Maria. O prazer de conhecer ela. Minha ídola. Os meninos pequenininhos, né? E a gente orando ali pela tua mãe, né? E tu foi, naquele momento, eu não sei, Deus te colocou uma força sobrenatural. Sobrenatural, né, Rô? Porque na hora que tu teve que voltar e deixar, né? Parecia que um pedaço teu inteiro também estava ficando lá. Tu estava muito dividida com tudo que estava acontecendo, né? É difícil, mas né? Tu fez o impossível e o possível, né? E parabéns. Nós, como mulheres, né, a gente tem que tirar força de onde não tem, né? Por isso que eu digo que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? A nossa força é inigualável, né? Campanha, casa, filhos, né? E ainda uma doença. Uma campanha difícil que tu participaste, né? E uma doença grave, né? E ali era a filha, né? Esse é o maior problema, era então, a filha, né? Eu participei dessa época, eu vi, né? Eu vi o teu sofrimento, vi a tua garra, vi a tua determinação, vi a tua dor, vi a tua mãe, né? Que estava numa situação difícil, bem difícil, mas uma guerreira. Uma guerreira. A guerreira, olha, uma guerreira. Beijo, mãe. Uma guerreira.
E graças a Deus ela superou e está aí para contar um testemunho de vida. Né? Morando em Curitiba agora. O testemunho de vida dela, a história dela. Ela tem muita fé. Tá? Ela fala que o que sustenta é o Cristo que ela vive, né? E ela vive isso, né? Na prática, no dia a dia, ela vive o que ela fala. E estar em Cristo é viver, né? É viver. É falar e viver, né? Se Deus é maravilhoso. Testemunho vivo, né? Não adianta a gente conhecer a palavra, a gente saber toda a Bíblia, mas a gente não vivenciar isso na nossa vida, né? Não buscar estar mais próximo daquilo que Cristo nos deixou como exemplo. Então, se a gente não tiver isso em mente, não adianta. E ter fé é testar a fé o tempo todo, né? E eu digo assim, quero dizer aqui que tu foi e é uma pessoa muito importante. Eu digo que amigos verdadeiros, eles são que nem estrelas. Às vezes pode a gente ter as nuvens, a gente não enxerga, mas a gente sabe que eles estão ali, né? A gente pode ter se afastado um tempo, porque cada uma foi cuidar da sua vida, mas hoje a gente volta e está junto e volta e tem todo esse processo de lembrar do que aconteceu e se fortalecer uma com a outra, né? Eu digo que Deus é muito maravilhoso. Ele une pessoas com o mesmo propósito, né? Então, o propósito do Elas por Elas nos uniu, né? Porque é falar sobre mulher, é falar sobre as dificuldades do dia a dia, é falar da nossa profissão, é falar sobre a maternidade, né? É um empoderamento, né? De forma sadia, de forma correta, sobre aquilo que a gente vive. E eu acho que a amizade, o amor, o sentimento, ele nunca morre, ele sempre fica, né? Pode passar tempo, pode passar situações, pode o tempo nublar, né? Mas o importante é sempre manter a forma correta da gente agir uns com os outros. E isso a gente nunca perdeu, esse acolhimento, essa situação de Rosane, tal. Tô aqui. Silvia, tal. Tô aqui. Né? Então, isso a gente nunca perdeu. E isso é bonito, né? E tu é uma mulher que inspira também, né, Silvia? Tu é uma mulher que, aonde tu chega, tu leva muita luz, tu ilumina o local, tu traz alegria, tu é uma pessoa cativante, quando tu fala, acho que Deus te deu o dom da fala. Ai, Jesus. Né? Deus te deu o dom da fala. Ela tá me entrevistando agora, gente. Não, a preciosidade aqui é você hoje, meu amor. Somos nós. Olha só, veio uma pergunta para você aqui bem interessante da nossa maravilhosa Dayana Broniczak. Meninas, se hoje fosse o último dia das suas vidas, o que vocês fariam diferente e o que vocês gostariam de fazer? Uma pergunta bem... O que eu faria de diferente e o que eu gostaria de fazer? Né? Se hoje fosse o meu último dia da minha vida, eu gostaria de olhar para o meu esposo e para o meu filho e dizer muito mais vezes que eu os amo, que eles são tudo para mim, que eles são as pessoas que me fazem todos os dias acordar e que eu sou muito grata a Deus por ter me colocado eles na minha vida. Né? Eles me motivaram a ser uma pessoa melhor, né? Por exemplo, quem me conhecia antes, eu era uma pessoa muito inquieta, era uma pessoa muito agitada. E o meu esposo é a calmaria em pessoa, né? Então, eu digo que para um relacionamento dar certo, a gente tem que abrir mão de uma parte nossa para que o outro caiba em nós, né? Então, eu olhei para aquelas coisas boas dele e disse assim, eu vou aproveitar em mim. Né? Então, a gente vai se moldando, a gente vai tendo experiência. Então, o que eu gostaria muito, se hoje fosse o dia que eu não fosse mais estar aqui, é dizer para o meu esposo o quanto eu amo ele e que ele é capaz de cuidar do Samuel se eu não fosse estar aqui e que ele é uma bênção na minha vida, né? E o meu filho é o meu milagre, é o meu amor, né? Então, eu sou muito grata a Deus por me emprestar eles, né? Porque são dele, né? Então, ele me emprestou. E o que eu faria, né? Se eu pudesse, né, fazer mais coisas, eu acho que eu falaria muito mais de Cristo. Falaria muito mais de Cristo. Para as pessoas terem
Conforto? Saber que é possível quando se crê, realmente, quando se entrega. Porque eu acho que pedir é diferente de entregar. É muito diferente. Tu pedir nem sempre o que tu quer é certo. É por isso que nós temos o livre-arbítrio, né? Nem sempre o que tu quer é certo, mas tu entregar e dizer, não, eis-me aqui, tô aqui, faz o que tu quiser. Me dá o comando aí, eu tô indo, né? Então, essa entrega eu faria muito mais, né? Falar, usar, por exemplo, assim, olha, seja o meu escritório, seja a minha conversa com a manicure, seja o encontro no supermercado, se eu tiver espaço, respeitando também o próximo, né? É Cristo. Tu sabe que o que tu falaste, ter Cristo e ter fé e ter Deus, porque a maioria das pessoas creem e tem Deus, né? Na verdade, pessoas creem de uma forma diferente umas das outras, né? Mas às vezes as pessoas... Às vezes eu estou indo no mercado, uma coisa muito simples, supermercado. E eu vejo alguém, eu abraço e eu sorrio, né? E o João e o Guilherme falam, a mãe vai no supermercado meia hora falando com Silvia, vem aqui. Mas eu penso assim, às vezes aquela pessoa, um sorriso para aquela pessoa. Às vezes o caixa, a pessoa está ali triste, ali, bom dia! Como um sorriso abre portas. E eu acho que ser Deus é tu ser assim, mostrar para as pessoas. Mesmo que tu estejas muitas vezes com algum problema, mas procurar escutar as pessoas, né? Então, sabe que eu tive muita dificuldade das pessoas me escutarem durante esse trajeto, diferente de ti, que a gente teve, eu vou contar uma trajetória sobre o escutar, que até hoje definiu muitas coisas na minha vida, graças a ti. Né? Obrigada. Foram coisas assim que eu acho assim, por isso o motivo de abrir o podcast, de estar aqui hoje não é fácil, é desafiador. Fazer ao vivo não é fácil. Uma coisa é tu, quando os microfones se fecham, tu conversar. Outra coisa é quando abre os microfones, que todas as pessoas maravilhosas aqui estão te escutando. Então tu tem que saber falar com o coração e saber o que falar para elas. E eu acho assim que é incrível quando tu dá um sorriso para uma pessoa, como é transformador para aquela pessoa que recebe. Um dia eu cometi uma infração de trânsito, assim, muito boba. Quando eu cheguei na sinaleira, na farol, como chama, o rapaz que estava no carro abriu assim para me xingar e eu olhei assim para ele e disse assim, desculpa, me perdoa, eu estava errado. Ele não conseguiu responder nada, né? Então, eu acho que um sorriso e escutar alguém... Então, o fato do programa hoje é poder escutar. Eu disse, até no Francamente, quando eu dei a minha entrevista, eu disse assim, gente, para algumas pessoas, o que o vizinho passa do lado, as pessoas não estão nem aí. Para mim é diferente. Para mim é totalmente diferente. Eu preciso me importar. Esses dias uma vizinha minha, meu galo sumiu, vamos procurar o teu galo, vamos olhar nas câmeras. Então, isso é fazer a diferença. E a gente tem que começar por onde a gente mora também. Servir. Isso é ser servil, né? Então, eu acho que falta a gente servir mais, né? O próximo, né? A nos colocarmos, né? No olhar do outro, né? E isso é uma das coisas que me levou à psicanálise e à terapia. Então, voltando só nesse ponto que é importante. Eu tinha que entender isso também, né? E hoje eu vejo que a gente está aqui para servir. Né? E o servir é escutar também, de certa forma. Escutar, é agir, abraçar. É olhar para as coisas, o que está errado e tentar mudar aquela realidade, né? Sim. Por exemplo, o que te levou hoje a estar aqui a montar toda essa estrutura do Elas por Elas? O fato servir? Servir. E o fato de escutar, porque eu tive isso. E eu acho importante passar para quem precisa. Dar valor da voz, da vez, Servir. É verdade. É servir. Não tinha pensado dessa forma. É servir. Nós estarmos aqui hoje conversando abertamente sobre vários pontos é servir ao próximo. O que está sendo feito aqui é um ato de servir, né? E acho que é muito importante. Né?
E fico muito feliz de ter sido convidada para fazer parte disso, né? Com certeza, tu é uma mulher inspiradora para mim, né? Vou contar um pouquinho da... Porque tu passar aqui pelo podcast e eu não falar a experiência que eu tive contigo, não, né? Não tem como não falar, né? Eu conheço a Rossane há muito tempo, a mãe dela, a Nara. Quero mandar um grande beijo para ela. Amo demais, estou com muita saudade. E muito obrigado por ter dado à luz essa mulher maravilhosa. Que a Nara também é uma guerreira, uma lutadora, né? Ela é tua mulher inspiradora? Em muitos aspectos, E também é a minha... eu digo que ela... que nossos pais erram também. Sim. Tanto meu pai quanto a minha mãe, independente, cada um tem seus Nós somos humanos, baixos, não né? somos perfeitos, Exato, né? Então, eu vejo as qualidades dela me inspiram. E aonde eu vejo que talvez ela não tenha acertado, eu vejo o quanto ela se esforçou e lutou para modificar aquilo. E isso me faz, por exemplo, crescer cada vez mais. Né? Tipo, vamos lá, os meus pais brigavam muito no relacionamento deles, né? E eu olhei para aquilo e disse, opa, eu não quero isso para minha vida. Né? Então eu olho para aquilo que aconteceu e digo, epa, para mim não... E eu consegui modificar essa realidade. Né? Eu tenho um relacionamento em que acho que se a gente trocou farpas umas 3 vezes, foi muito. E a gente está junto desde 2012. Então... Grande parceiro. Né? Então, é difícil. Eu nunca presenciei uma briga nossa. Meu filho nunca presenciou. Isso é tão importante, né? Então, é coisas que a gente muda. Nossos pais são é o nosso alicerce, sim. É o nosso alicerce, tanto para a gente nos espelharmos no legado que eles deixam, sim, quanto para a gente também querer melhorar. Não repetir os mesmos erros. Não ser exatamente como eles, mas melhor, superar. Exato. Olhar com amor e carinho, né? Eu olho meus pais com amor e carinho, sim, os respeito, honra, mas eu quero ser diferente deles. Honra pai e mãe, né? Para que teus dias sejam prolongados, né? E pai também, os pais não devem irar os seus filhos. E eu falo isso como filho e como mãe, né? Porque a gente também não pode irar, né, eles. Então, voltando, falando sobre você na minha vida, além de participar do momento mais difícil, além da campanha que você participou com a gente, que foram muitos dias difíceis, de acusações infundadas, né? E isso foi fortalecendo o nosso relacionamento como amigas, como eu te tenho como uma filha, né? Sempre foi para mim como se fosse uma filha. A minha filha mulher que eu não tive. Minha nora não fica com ciúmes, tá? Você sabe da minha história com a Rô. E eu nunca esqueço, um dia quando eu vim trazer os filhos para cá, na Gaivota, num determinado momento da minha vida, você me pegou destruída, os meus pedacinhos. Eu nunca esqueço que tu me levou. Vamos lá naquela sala, vamos sentar e tu vai falar tudo que está engasgado aí. E eu lembro que aquilo foi libertador para mim. Eu comecei a ser uma nova Sílvia a partir da conversa com a Rossane. Tu sabe a importância disso que é para uma pessoa? Por isso que eu acho importante tu ter um espaço que tu seja ouvida. Por isso que eu acho importante as pessoas escutarem outras pessoas. Porque às vezes a gente está aqui conversando, tu está conversando com o vizinho, mas tu não está prestando atenção no que ele fala. E ele está ali falando para ti porque ele quer que alguém escute o que ele quer dizer. Né? Então, isso eu acho importante. E hoje estar aqui com esse programa para que todas as mulheres sejam um pouco escutadas. Né? Na verdade, a Sílvia que eu conheço, ela sempre foi uma guerreira. Né? Desde nova. Né? Desde quando passou dificuldades, né? Quando teve que ser alicerce para os irmãos, para a casa dela. Né? E eu sei disso porque eu vivi essas histórias contigo. Né? Então, eu acho que naquele momento tu estavas enfraquecida. Acho que Deus me usou como instrumento, não fui eu, foi Deus. Porque eu digo que Ele une pessoas, Ele une propósitos. Nada é por acaso? Nada é por acaso. E eu acredito que ali Ele só disse assim, Sílvia, olha para o retrovisor. Olha para o retrovisor. Vê quem eu fui, aonde tu chegou, o que eu já fiz por ti
e vai. Vai. Tu precisava só lembrar quem tu era. Da onde tu tinha força. Então, a Rossane me sacudiu naquele momento. Nada, foi Deus que... Deus usa a gente. Deus usa a gente. Ele coloca palavras, ele coloca pessoas, ele coloca situações. Às vezes a gente se desvia, né? Um pouco do caminho que ele queria para nós, né? E às vezes a gente passa por situações para dizer, opa, vou ter que voltar lá atrás e pegar o caminho certo de novo, né? E eu digo que naquele dia não era nem uma questão de tu pegar o caminho certo de novo, era de tu dizer assim, tu te encontrar naquele caminho com a Sílvia, sabe? A Sílvia, elas com elas. Elas com... Não é igual o nome, né? Tu definiu o nome delas por elas. Tu te encontrar ali contigo mesmo e tocar ficha, porque só te faltava isso. Não tinha visto por esse lado, Rô. Mas aquele momento foi muito importante, sabe? Tu me escutar e... Tu teve acolhimento. Eu tive acolhimento. Teve acolhimento. Acolhimento, colo. É isso que eu busco na psicanálise para ajudar as pessoas, é isso que eu busco na terapia ter, porque eu sou meio ogra, né? Então, a minha maneira às vezes, de ajudar a pessoa e dizer assim, olha aqui, ó, se tu não... Tu é muito guerreira. Se tu não te levantar, agora eu te dou pontapé na bunda até tu te erguer. Então, ou vai por bem ou vai por mal, né? Eu tive que começar a aprender a lidar com certas situações, né? Porque eu não sou muito... Não sei expressar muitos sentimentos, né? É muito emotivo. Sabe? Tu sabe escutar, que isso é muito raro nas pessoas, Rô. Isso é um dom que tu tem, né? E é muito acolhedor. Porque tu vê, foram tantos anos e eu nunca esqueci desse nosso momento de colo, de abraço, de choro. Sabe aquele choro dolorido, assim? Foi um choro dolorido de saber que eu estava chorando ali. Tu diz, chora tudo que tu tiver que chorar, que daqui para frente vai passar. E foi passando, sabe? E eu sempre lembrava disso. Em todos os desafios da minha vida, eu lembrava da Rô, sabe? E eu quero te dizer isso, né, diante de Deus, que tu foi e sempre será muito importante na minha vida. Muito obrigada. Em todos esses momentos. Então, eu desejo, assim, que tu prospere. Amém. Que tu cada vez mais curta esse filhote. E que venham futuros filhos mais ou netos, né? Porque eles são as nossas raízes, né? Como se a gente pudesse, assim, expressar esse amor que só a gente sabe, mulher, como que é ser mãe, né? Ser filha é muito bom, mas ser mãe... E quando tu chega na fase, como eu que sou avó de 2 netos, ela é uma coisa que não cabe dentro do peito, assim. Tu fica olhando assim, a minha família é depois de mim. Eu tenho os meus irmãos, eu tenho, né? Mas a minha família... Daí tu olhar ali que tu tem, né? O Samuelzinho... Gente, é meu, eu gerei. É minha joia preciosa, né? Eu te digo que, assim, o Samuel é um milagre, né? Mas eu tenho uma filha de coração. Sim. Que é minha filha, toda minha. Sempre foi, né, Rô? Andava contigo, né? Ela é toda minha. Olha, ela é mais minha do que do pai dela, do que da mãe dela. Sabe? Que era a nossa caçula, que era a Vitória, né? Sim, a Vitória tá com quantos anos? A Vitória tá com 25. Sério? A idade do Guilherme. Eu me lembro da Vitória no escritório, pequena. A Vitória. Que linda. E a Vitória foi o meu primeiro amor, assim, Uma né? moça. De filho foi meu primeiro amor, só que hoje já... Eu lembro do teu carinho por ela. Hoje já tá casada, hoje já tem a vida dela. Sério, já? Tão cedo. Vitória, sabe? Querida, um beijo. Nem te conto, passei por cada momento. Quer ver quando ela resolveu casar, eu te morria de ciúme, gente. Tinha que matar aquele em mim, Senhor. Sério? Jesus. Não, tu não vai me ligar, né? Tu não vai me ligar, ficou doente, agora não me liga mais? Não quer mais saber nada, não pergunta mais nada. O filho do coração é tudo, né? Então, passei por muito, assim, com ela, assim, porque ela eu era muito grudada nela, sabe? E eu tive que entender que ela estava tendo uma família. Sim. Né? E que eu tinha que dar esse espaço para ela. Eu tinha que cortar o cordão, né? Eu tinha que dar esse espaço para ela. Com certeza. Né? Então, ali foi um momento também difícil, assim, mas hoje já deu certo. Gente, que lindo, que lindo. Rô, mas é a minha filhotinha. Que legal. Rô, então, assim, para mim foi emocionante ter você aqui. É muito especial. Rever um pouquinho do que a gente passou, fora muitas histórias na política que, meu Deus, teria que ser 2 podcasts e olhe lá, né? E te agradecer, né? Por tudo que tu fez por mim, pelos meus filhos, pela nossa família,
pelo apoio. Mesmo muitas vezes com dificuldade, eu te ligava, mesmo longe, tu dizia, calma, tudo vai passar. E eu quero dizer para ti que tudo passou. E que eu estou aqui. Muito obrigado por tudo que tu fez por mim, pelos meninos. E tu faz parte da minha história, faz parte da minha vida. E eu queria muito, 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 assim, eu estava pensando já, eu preciso levar a Rô, eu preciso falar isso para ela. Eu preciso falar para todo mundo que existem pessoas maravilhosas, que existem pessoas especiais, que existem pessoas que acolhem e que existem pessoas que te escutam. Porque eu vejo hoje nesse meio da internet, do Facebook, do Instagram, esses youtubers, mas eles não escutam, né? Eles pensam só em seguidor, 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 eu quero fazer isso, fazer aquilo, mas eles esquecem disso, do principal, que é o ser humano, que é a pessoa que está do outro lado. Ela precisa ter uma palavra de conforto, uma palavra de carinho e principalmente ser escutada, né? Eu que sou grata, né? Porque eu digo que vocês fizeram e fazem parte da minha vida e fazem parte da construção de tudo que eu sou. Se eu sou quem eu sou hoje, eu devo a todas as pessoas que passaram, que passam e que persistem na minha vida. Eu sempre, né, admirei muito o Bonamigo. Para mim era um pai. Sim, né? Todo tu era mundo nossa sabe. filha. Sim. E tu sempre me acolhendo, me levando para tudo, com as crianças junto. Dirigindo aquele uninho pretinho que não andava na estrada. Então, assim, eu sou muito grata a vocês por tudo. Obrigada. Vocês fazem... Hoje o fato de eu ter meu escritório, de ter na minha vida... né, na minha profissão, eu não era daqui. Então, eu não tinha família aqui, eu não era conhecida. Quando o Bonamigo me chamou para trabalhar na prefeitura, isso acabou abrindo as portas para mim profissionalmente, né? E eu sei que essa confiança ele teve era porque ele sabia o meu trabalho e porque ele sabia porque a gente convivia junto. E uma das pessoas a cria dele. E uma das pessoas que me botou embaixo do braço, né, e cuidou de mim foi tu, né? E então, quando eu te olhava cantando, assim, quer ver quando tu cantava hino, eu ficava assim admirando, né? E tu é uma pessoa muito especial. E eu quero dizer uma coisa para ti hoje aqui. Ai, Deus Jesus. Te ama. Eu amo ele também. Deus te ama. Ele tem um cuidado muito especial por ti. Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. E tudo que tu tocares, pode ter certeza. Amém. Que ele vai abrir as portas, ele vai estar presente, ele vai abrir tudo que tu quiser para tua vida, ele vai fazer. E eu tenho certeza que os meninos são maravilhosos, são abençoados por Deus. Eu sou muito feliz por eles. E eles têm uma guerreira ao lado deles, têm um exemplo de um legado do pai deles também. Sim. E tu sabe que eu amo vocês, amo os meninos. A gente também te ama, Rô, muito. Eu sou muito grata de poder estar aqui hoje. E não precisa me agradecer nada, agradece a Deus. Ele une pessoas com o mesmo propósito. Não é à toa. Que bom, né? Tudo talvez fosse para hoje estarmos aqui. Obrigada, Rô. Tu queres deixar uma... Nossa, depois de tanta coisa, assim, a gente fica emocionada, né? Até é difícil respirar, né? Mas, amém. Jesus sabe todas as coisas, né? Tudo é para Ele e por Ele. E eu queria que tu deixasse, sim, uma palavrinha para as mulheres de encorajamento. Então, contigo. Eu digo para vocês mulheres que hoje estão aqui, né? E as que também não estão, mas que vão vir a ver, né, esse programa. Com certeza. Tenham fé. Sejam fortes e corajosas. Né? Essa palavra é bíblica. E saibam que vocês não estão sozinhas. Pode passar qualquer dificuldade. E vocês até podem pensar que estão sozinhas. Mas não estão. Tem alguém ao lado de vocês, as auxiliando, cuidando. E não é à toa. Nós somos a menina dos olhos dele. Jesus parou para falar com mulheres. Ele parou para falar com mulheres. Em várias passagens da Bíblia, ele parou para prestar atenção em mulheres. Ele ouviu o pedido de uma para que ressuscitasse Lázaro. Verdade. Então, saibam. Tocou suas vestes, vocês não estão sozinhas. Vocês têm com quem falar. Né? E... hoje, graças à oportunidade de estarmos aqui, né, a gente também tem a oportunidade de passar algo para vocês. Então, nossa vida, nosso dia a dia,
E eu tenho certeza que esse programa vai ser muito empoderador para as mulheres. Amém, que assim né? seja. Amém, já é. Já é. Quero deixar um grande abraço a todas, que se sintam acolhidas, né? E dizer que foi um prazer estar aqui conversando com a Silvia e com todas vocês juntos. Com todas que estão nos assistindo, né? Então, agora eu vou dizer que, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada de todo o meu coração. Que Deus te ilumine, que Ele te proteja, que Ele te guarde, que tu continue sendo esse ser incrível e transformador, né? Amém. Cada dia as alegrias na tua família, felicidade, prosperidade, principalmente saúde, né? Perpetuem por muitos e muitos anos na tua vida. Minha amiga, minha linda, que eu amo tanto. Ai, obrigada. Então, quero agradecer mais uma vez aos nossos incentivadores, porque sem eles seria impossível estar aqui. Então, ao Destino 360, o estúdio do Alexandre, por estar aqui. E eu digo que ele é um homem admirável por abrir espaço para as mulheres no podcast, né? Isso é importante, né? Faz a diferença na vida da gente. E nos tratou com muito carinho. Com muito cuidado, com chazinho. Isso, Meninas, tem que vir muitas meninas para cá tomar esse chá maravilhoso. Então, eu sempre procuro deixar uma frase ou um textinho para as mulheres, para encorajá-las, né? Então, hoje eu coloquei aqui que a gente tem que ser prioridade. Seja prioridade. Isto é transformador e libertador. Ame-se até que cada pedacinho de você seja uma porção infinita de amor. Olha. De amor próprio. E depois disso, ame-se ainda mais. Olha que linda! Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por todos que estiveram participando. Obrigado a Bonamigo, Tratamento de Madeiras, a Rabi, a CB Imobiliária, ao Destino 360... E a nossa queridíssima Fernanda, da Realeza Joias. Um beijo, Fê, da Rossane, mais uma vez. Obrigada por tudo. Foi uma honra. Eu me senti emocionada e nervosa de tu estar aqui. É uma responsabilidade muito grande. Mas muito obrigada de todo o meu coração. E é isso aí. Como dizem os coreanos, Kamsahamnida. Até mais. Obrigado, gente. Até o próximo.